com uma mistura poderosa de rock, blues e folk, seus integrantes, Jimmy Page, Robert Plant, Joe Paul Jones e Joe Bonham, criaram uma sonoridade inovadora que desafiou as normas da música da época. Vem conhecer a história do Led Zeppelin. A história do Led Zeppelin começa em 1968, quando o renomado guitarrista Jimmy Page, que havia sido membro da icônica banda The Yardbirds, decidiu montar um novo grupo. Após a dissolução de sua antiga banda, Page buscou músicos talentosos que pudessem complementar sua visão musical inovadora. E foi quando ele iniciou a busca por integrantes que trouxessem diversidade e habilidade que ele se lembrou de Robert Plant, um vocalista jovem e carismático conhecido por sua impressionante voz e presença de palco. Plant, que tinha uma experiência ao ter participado de bandas locais de sua cidade, não hesitou em se juntar a Page. O próximo passo foi encontrar um baixista, e Joe Paul Jones, um músico versátil e experiente que tinha trabalhado como músico de sessão e arranjador, foi escolhido. Sua capacidade de tocar vários instrumentos e sua vasta experiência musical eram exatamente o que a banda precisava. Para completar a banda, eles ainda precisavam de um baterista que pudesse lidar com a intensidade de suas composições. Plant, então, indicou seu ex-companheiro de banda, John Bonham, conhecido por seu estilo poderoso e técnico. E Bonham rapidamente se destacou não apenas por sua habilidade nas baquetas, mas também por sua energia contagiante. Já a escolha do nome, Led Zeppelin, é uma história à parte. Após uma conversa entre Richard Colley e Keith Moon, baterista do The Who, Moon fez uma piada sobre como a nova banda que Page estava montando poderia se chamar. Ele comentou com Colley que Led Zeppelin seria apropriado para que Page falava sobre como o som da banda iria soar. Colley, quando encontrou Page, contou sobre a piada de Moon. E quando Page e Jones estavam com alguns nomes para a banda, Page lembrou da sugestão de Moon e assim nasceu Led Zeppelin. Led escrito sem o A, para não haver dúvidas quanto à pronúncia certa para o nome da banda. Com a formação completa e o nome escolhido, a banda começou a ensaiar em um estúdio em Londres. E lá, eles rapidamente desenvolveram um repertório que misturava rock, blues e elementos do folk, criando um som distinto e que os diferenciava das outras bandas da época. Com seus primeiros shows sendo realizados em clubes locais, onde rapidamente começaram a atrair a atenção do público, criando uma base de fãs entusiasmada. Essa formação e os primeiros ensaios marcaram o início de uma jornada que transformaria o Led Zeppelin em uma das maiores e mais influentes bandas do rock de todos os tempos. E com o crescente sucesso, a banda atraiu o interesse de várias gravadoras. E no ano de 1968, Led Zeppelin assina um contrato com a Atlantic Records, que viu o potencial inegável da banda. A gravadora, conhecida por seu histórico com artistas do rock e do soul, ofereceu à banda a liberdade criativa que eles precisavam. E em janeiro de 1969, o Led Zeppelin lança seu álbum homônimo de estreia. O álbum apresenta uma mistura de rock, blues e folk que os diferenciou das outras bandas da época. A recepção inicial foi positiva, mas o verdadeiro impacto do álbum, que cresceu rapidamente, foi impulsionado pelas performances ao vivo e pela crescente popularidade da banda. Esse contrato e os primeiros shows não apenas marcaram o início da trajetória do Led Zeppelin, mas também estabeleceram as bases para o que se tornaria uma das carreiras mais icônicas da história do rock, levando a banda à fama mundial em um curto período de tempo. E a ascensão meteórica do Led Zeppelin foi alimentada por suas turnês incessantes. Durante o ano de 1969, a banda se apresentou em vários festivais e eventos. O boca a boca sobre suas apresentações ao vivo ajudou a consolidar sua base de fãs, transformando-os em uma das atrações mais procuradas da época. O impacto inicial do Led Zeppelin também se estendeu a outras bandas e artistas. Sua abordagem ousada e inovadora influenciou uma geração de músicos que começaram a adotar elementos de sua sonoridade e estilo de performance. O Led Zeppelin não apenas ajudou a moldar o hard rock, mas também abriu caminho para o surgimento de subgêneros como o heavy metal. E com o lançamento de seu segundo álbum, Led Zeppelin II, em 1969, a banda conseguiu cravar o seu nome no panteão do rock como uma das melhores bandas de todos os tempos. Com faixas icônicas, o álbum alcançou o topo das paradas e solidificou o status da banda. Nos anos seguintes, a banda continuou a lançar álbuns de sucesso, incluindo o Led Zeppelin III e o Led Zeppelin IV. O quarto álbum, em particular, trouxe clássicos atemporais como Stairway to Heaven, que se tornaria um dos maiores clássicos do rock. Cada novo lançamento parecia ampliar sua base de fãs, transformando a banda em uma força dominante no cenário musical. E o crescimento do Led Zeppelin também foi alimentado pela atenção da mídia. As entrevistas, capas de revistas e a cobertura de suas performances ajudaram a construir uma imagem mítica em torno da banda. Além disso, a aura de mistério e as histórias sobre suas festas e estilo de vida excêntrico contribuíram para sua popularidade. À medida que a fama da banda crescia, sua influência se espalhava ao redor do mundo, transformando o Led Zeppelin em um símbolo do rock dos anos 70, inspirando bandas em diversos gêneros, do hard rock até o heavy metal. E o Led Zeppelin não conquistou apenas o coração de milhares de fãs ao redor do mundo, mas também o reconhecimento
crescimento significativo da indústria musical ao longo de sua carreira. Esse reconhecimento se manifestou em diversos prêmios e homenagens, solidificando ainda mais sua posição como uma das maiores bandas do rock de todos os tempos. Além disso, o reconhecimento do Led Zeppelin vai além de prêmios e honrarias. A banda teve um impacto duradouro na cultura popular, influenciando não apenas músicos, mas também cineastas, escritores e artistas de diversos tipos. E sua música continua a ser usada em trilhas sonoras de filmes, comerciais e até mesmo em programas de televisão, perpetuando sua relevância. Seu legado na música e na cultura é inegável e sua contribuição é celebrada tanto pela indústria quanto pelo público. Outra coisa que se tornou inegável foram as polêmicas que circularam a banda ao longo de sua carreira, pois o Led Zeppelin não ficou conhecido apenas por sua música icônica e performances eletrizantes, mas também por uma série de polêmicas que cercaram a banda. E foram essas controvérsias que muitas vezes contribuíram para a imagem mítica que a banda cultivou e que gerou também muitas críticas e debates na mídia e entre os fãs. O estilo de vida excessivo dos integrantes do Led Zeppelin, marcado por festas extravagantes e comportamentos irresponsáveis, atraiu muita atenção negativa. Historicamente, a banda se tornou conhecida por suas festas lendárias e muitas vezes descontroladas. As histórias sobre excessos em turnês que nem podem ser contadas aqui, incluindo consumos de entorpecentes, contribuíram para a reputação de rockstars que viviam à margem. Além disso, Led Zeppelin também enfrentou várias acusações de plágio em relação a algumas de suas músicas. Uma das mais notórias envolveu Stairway to Heaven, que foi acusada de ter similaridade com a música Taurus, da banda Spirit. O caso legal, que se arrastou por anos, levantou questões sobre a originalidade e a inspiração na música, embora a banda tenha sido absolvida em última instância. Mas para além das acusações, as relações pessoais entre os membros da banda também passaram por momentos difíceis. Tensões criativas e diferenças de opinião sobre a direção musical geraram conflitos, especialmente entre Jimmy Page e Robert Plant. Embora essas tensões nunca tenham levado a uma separação oficial durante as atividades da banda, elas foram um fator a ser considerado nos anos seguintes. Já o fim do Led Zeppelin foi marcado por uma combinação de tragédia, decisão consciente e uma reflexão sobre o legado da banda. Após uma carreira explosiva e impactante, a banda enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua história. O falecimento do baterista John Bonham foi um choque devastador para os membros da banda e para os fãs ao redor do mundo. Bonham não era apenas o baterista, ele era considerado a espinha dorsal da sonoridade do Led Zeppelin com seu estilo poderoso e inovador. E se você quiser conhecer a história completa sobre a vida de John Bonham, você pode assistir ao vídeo que está aparecendo aqui no card ou clicando no link do vídeo sugerido que está na descrição desse vídeo. Após o falecimento de Bonham, os integrantes restantes, Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones, se reuniram para discutir o futuro da banda. E em 4 de dezembro de 1980, eles anunciaram oficialmente que o Led Zeppelin havia chegado ao fim, citando a perda de Bonham como um fator decisivo. Plant, que conhecia Bonham desde sua adolescência e tinha um vínculo de amizade forte com o baterista, não conseguiu lidar com mais desta perda em sua vida. Plant já não se sentia motivado a continuar na banda desde 1977, quando seu filho de 5 anos faleceu. E com a perda de Bonham, ele sentiu que era hora de encerrar a banda. Em um comunicado, a banda declarou que não poderia continuar sem Bonham, enfatizando a importância do baterista para o grupo. Embora o Led Zeppelin tenha se desfeito como banda, seus integrantes continuaram a se envolver em projetos solo e colaborações ao longo dos anos. Em 1985, os 3 membros remanescentes se reuniram para uma apresentação no Live Aid, um evento beneficente que atraiu a atenção mundial. Essa performance foi recebida com entusiasmo, reacendendo o interesse das pessoas pelo Led Zeppelin. Já em 2007, a banda se reuniu para um show especial em Londres, em homenagem ao fundador da Atlantic Records. Essa apresentação, que contou com a presença de Jason Bonham, filho de John Bonham, na bateria, foi aclamada pela crítica e pelos fãs, servindo como um poderoso lembrete do legado da banda. Pois o fim do Led Zeppelin não diminuiu seu impacto na música. A banda deixou um legado duradouro que continua a influenciar músicos de diversos gêneros. Seus álbuns e músicas são frequentemente citados como referências na história do rock. E sua habilidade de inovar e transcender gêneros musicais estabeleceu-os como ícones eternos. O desfecho do Led Zeppelin, marcado pela trágica perda de John Bonham e pela decisão de encerrar a banda, foi um momento de reflexão sobre o que a música e a colaboração significava para seus integrantes. Apesar do fim, a influência e a importância da banda na história do rock permanecem inegáveis, garantindo que o Led Zeppelin seja lembrado como uma das maiores e mais inovadoras bandas de todos os tempos. Obrigada por assistir a história do Led Zeppelin. Para receber mais conteúdo sobre Led Zeppelin e outros ícones do rock, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Até o próximo vídeo!